Vamos aqui então fazer a nossa função funcionar, né? Ela ser executada. Ela tem que ser executada, a função chama chamar texto. Ela tem que ser executada, obviamente, quando for clicado no botão. Então aqui no botão, eu vou passar um parâmetro para ele, que é o onClick, dessa forma aqui, ó. E o onClick dele, ele vai receber justamente a função aqui dentro, tá joia? Então, o parâmetro onClick, ele recebe essa função de chamar texto. Perfeito. Feito isso, só verificar aqui, eu acho que esse ó, ele é maiúsculo aqui, mas acho que não vai fazer diferença ali não. No que eu compilar, ele vai automaticamente corrigir. Vou até verificar isso aqui, se ele faz diferença, né, se ele é case sensitivo ou não. Então, chamar texto, ele vai ser executado aqui pelo parâmetro onClick. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai chamar para mim a função que estiver dentro do parâmetro onClick. Vamos executar para a gente poder visualizar. Debugou certinho, ó. Perfeito. Se estiver funcionando, na hora que eu clicar em mudar texto, ele muda o texto para mim. É o que aconteceu. Lembrando que eu fiz com a propriedade de texto, mas eu posso utilizar outros parâmetros aqui também. Eu vou apagar o text e vou pressionar Ctrl/espaço só para ele me mostrar as opções que eu tenho. Então eu posso trabalhar a largura, a visibilidade, o tooltip dele, várias e várias propriedades, cor. Então eu posso utilizar várias. Vamos utilizar essa largura, por exemplo. Aí aqui, ó, por ser largura, ele me espera que eu coloque um valor e não uma string. Então, ele não pode receber uma string. Toda vez que for string, que for texto, é entre aspas. Ah, mas e se eu colocar o valor, então, entre aspas? Vou colocar aqui, por exemplo, 350. Vai dar erro. Ó. Se é um valor, é um inteiro, eu não posso utilizar aspas aqui. Então, atenção somente nisso aí, quando você for passar um valor para um atributo. Como era texto, texto recebe string. O texto recebe, o parâmetro texto, text ali que estava anteriormente, recebe um texto. Então, é entre aspas. Comandos que vão receber números, você não coloca, então, entre aspas. Vamos aqui redebugar. E ao clicar no botão, ele vai ter, então, que mudar a largura. Agora, ele não vai mudar o texto, ele tem que mudar a largura para 350. Foi o que aconteceu. Se fosse um valor um pouquinho menor, ele vai ajustar ela ali. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 300 pixels ali. Então, ele vai ajustar aquele texto, vai dar quebra de linha, porque ele não vai caber dentro daquela área. É basicamente o que aconteceu. Então, eu posso modificar várias e várias propriedades. Vou dar um Ctrl Z aqui para deixar a propriedade de texto mesmo. Tá lá, subtítulo .text. Ok, como texto mesmo. Então, não vou alterar isso aí. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ficar colocando funções no código da página, né, no código do código do formulário, esse é o meu webform. Não é interessante. Por quê? Dentro de um sistema você vai ter diversas funções, diversas chamadas e linhas de código. Então isso aqui vai sujar o seu arquivo. Ok? Não seria muito interessante. Vou criar uma outra função agora mostrando para vocês a forma correta de se fazer isso dentro aqui, né, do meu webform, que é esse ASP Design. Então, vou clicar uma vez nele. Eu tenho aqui os meus arquivos dele, perdão. Esse aqui é simplesmente para carregar informações aí em algumas funções de design. É esse webform aqui mesmo, esse ASPX. O ASP Design não, o ASPX, tá joia? Nós podemos criar e trabalhar as nossas funções nele. Na verdade, ele já tem até uma função pronta, que é a PageLoad. PageLoad serve para carregar tudo aí inicialmente. Então, se eu colocar, por exemplo, um texto ou qualquer informação aqui, ao carregar o meu objeto, ao carregar a minha aplicação, ele carrega o que está aqui dentro. Então, o que eu posso fazer é pedir para ele, vou clicar aqui no meu webform 1, vou copiar essa função, esse void aqui para lá, Ctrl C, e vou colar aqui dentro. Opa, aqui, ó, que é esse webform que está do lado de cá, vou colar, Ctrl V. Vai falar que as alterações aqui não são permitidas, deixa eu verificar. Ah, vou ter que parar então aqui, ó. Parem ele, senão realmente ele não deixa você utilizar nenhuma ação aqui se você não parar a debugação. Ok, vou colar minha função aqui, vou mudar ela. Vou colocar aqui, ó, para mudar texto. Em vez de se chamar texto, vou colocar como mudar texto. Obviamente, eu vou ter que chamar também essa função aqui, ó, dentro do meu arquivo diferenciado. Então, aqui ele está chamando a função chamar texto. Eu vou ter que falar para o meu botão chamar agora a função mudar texto. Então, criei uma nova função e o nome dela é mudar texto, como vocês podem ver. E eu quero saber o seguinte, que ao clicar nele, vou colocar aqui, ó, texto modificado. É o mesmo procedimento que eu fiz
com a outra função. Vamos debugar aqui para a gente poder ver. Para poder debugar esse arquivo, eu não posso debugar diretamente pelo arquivo de funções, tá joia? Aqui eu simplesmente salvo, para ele salvar as alterações dentro do meu projeto. Venho aqui para o meu webform e aí sim eu vou ter as opções de debugação. Vou deixar ele debugando, na próxima aula nós vamos então verificar aqui o erro que ele vai mostrar, vou explicar para vocês, e fazer ali então as correções para que ele debugue de forma correta e a função execute a partir desse arquivo aí de função que é o webform AspX.